Olá pessoal, Márcio Barreto, gerando vidas através do amor, tudo bem? Tudo ótimo. Continuação aqui daquela filmagem que a gente fez, eu fiz com os meus netos. Eu comecei falando sobre os órfãos e viúvas, enfim, e sobre a igreja, né? Sobre aquela situação que aconteceu lá dentro do velório, que chegou vários pastores ali, e o questionamento deles foram: por que todos os dias nós estamos aqui, né? Uns falavam, foi o diabo que está, né, ceifando muitas vidas e tal. Outro tem um pensamento, é porque Deus quer que nós viemos aqui para pregar para essas pessoas. Outros dizem, nossa, isso é para a gente ver o quanto o diabo está fazendo. Enfim, tantas perguntas, tantas coisas, tantos questionamentos que fica difícil, né, para saber o que de fato, por que de fato eu como igreja tenho visto o tempo todo, tenho me colocado o tempo todo dentro de velório e tal, e por causa das situações, por causa das circunstâncias, a gente acaba indo lá visitar colegas, amigos, enfim, pessoas que já se foram. Bom, a minha resposta para aquelas pessoas, para alguns líderes, foi o seguinte: primeiro, a religião que Deus quer é que você cuide dos órfãos, dos necessitados, das viúvas. Está lá me parece que 1 Tiago, né, 27, mas tem outros capítulos e versículos dentro da palavra de Deus, mostrando para você o que de fato Deus quer. Bom, quando nós chegamos no velório, a Bíblia fala que o melhor lugar em que estar é melhor do que na festa, é estar no velório. Por quê? O velório é o final de tudo. A gente vê o final de todas as coisas, né? Aí a Bíblia fala que tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, porque é para a cova onde vais. Não tem ciência nem projeto. Todo dia que você acorda, você está chegando mais próximo da cova, não tem jeito. E o homem foi destinado a viver até os 70, depois disso é fadiga e cansaço. Então a virilidade do homem chega ao ponto de até os 70 anos. Se ele for um pouco mais, cuidar mais da saúde, né, for um cara que tem cuidado com a alimentação e tal, ele vai chegar um pouco mais. Mas nesse tempo acaba a virilidade, que é um dos prazeres deliciosos da vida do homem, e depois acaba a beleza. São duas coisas que são, assim, primordiais para uma vida. Mas não é o principal. Claro que não, né? Mas quando nós mudamos o nosso espírito para entender isso já não tem tanto sentido para nós. A gente consegue ter uma vida prolongada sem essas preocupações, mas a maioria das pessoas tem isso, a virilidade e a beleza, como principal na sua vida. A maioria delas. E quando elas estão vivendo isto, ou correndo atrás disso, da virilidade e da beleza, quando chegar aos 70, elas começam a perder a vontade de viver. Aí uns partem para aquelas cirurgias, para mudar o rosto, para colocar botox, para tirar, né, aquelas rugas, enfim. Outros começam para a virilidade, começam a tomar comprimidos e tal, enfim. Esquece da vida, de viver de fato. De entender que, indiferente da virilidade ou da beleza, o que importa é a vida. É o fôlego de vida. É você pegar o dia de hoje, pegar o que você tem agora e mudar isso. Cuidar da sua saúde de maneira tremenda, cuidar da saúde no geral. E isso implica as pessoas que você anda, com quem você conversa, enfim, o que você come, enfim, então no geral. Agora, voltando para o velório, tem uma coisa muito interessante ali para os líderes das igrejas, né?
Quando você vai ao velório, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que às vezes você não tem feito, às vezes nós temos pregado bastante isso, mas nós não temos praticado isso. O Senhor quer que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Quando você chega no velório, se morreu uma mãe, igual foi a nossa amiga, morreu, faleceu, e aí ficou o viúvo e as órfãos, que é as filhas. Então nasceu ali o viúvo, morreu uma esposa, nasceu um viúvo. Esse cara vai ter que começar a lidar com a viuvez. Ou seja, começar tudo de novo. Agora, viúvo. No caso da mãe, a mãe morreu, nasceu os órfãos. Então, uma palavra para você que tem aí batido no peito, que diz que é evangélico, cristão, que faz o ritual, que é o cara da bênção, que é o cara santo. Primeiro, a santidade ela não tem nada a ver com o ritual. Nada a ver. Quanto mais santo, mais ser humano. E o ser humano vai cuidar do outro ser humano. Que vocês venham pensar que é o seguinte, todo momento que Deus traz vocês, levam-nos para o velório, para ver os final dessas coisas, para ver o final da vida, isso mostra que é o seguinte, olha aqui, ó, tem essas pessoas agora, tem órfãos aqui, está nascendo viúvo aqui, está nascendo órfãos aqui, e necessitados aqui, cuide dessas pessoas. Se você tem um pedreiro na sua casa, um carpinteiro, um marceneiro, às vezes a viúva morreu, o marido morreu, mas a viúva está com a sua casa toda precisando de arrumar. Você tem feito isso? Você tem ido lá na casa dessa viúva e cuidado da torneira que está vazando, trocar os reparos de graça? É isso. O serviço é esse, da igreja. Como que está a mente dela? Você que é psicólogo aí, que está dentro da igreja, está formando agora, ou já formou, você já se ofereceu o seu serviço para essas pessoas? Porque é isso que Deus quer. Lembre, passe a pensar nisso, a viver isso. Você tem que ouvir, você tem que colocar na sua mente que a verdadeira religião, o que Deus quer de nós é isso. É que eu cuide dessas pessoas. Nasceu filhos ali, ó, nasceu órfãos. Eles precisam do seu carinho, do seu apoio. Não vão ter mais a sua mãe, que amava intrinsecamente, que dava vida por eles. Agora a igreja tem que dar vida para essas pessoas. A igreja tem que cuidar dessas pessoas. Então não estou falando aqui de ritual e nem de religião. Estou falando aqui exatamente do que você tem que fazer. O que nós estamos aqui na Terra para fazer, cuidar de pessoas. É no geral. Quando a minha mãe faleceu, aquilo mudou toda a minha história. Eu descobri que a pessoa que mais ama a gente no mundo são as nossas mães. O pai ama também, sim, ama. Só que é mais bruto, a forma de amar é muito complicada, talvez nem serve essa forma de amar. Mas a mãe, ela nasceu amando. Ela deixou que alguém abrisse o seu ventre com bisturi para expelir uma criança. Quase morreu. Ou não, o neném que nasceu parto normal, ela imprimiu muita dor para essa criança sair. Quase que veio a morte, o óbito. Ou seja, ela deu a vida por essa pessoa. E assim, o amor comparado, não tem outro amor mais comparado do que o amor de Deus, a não ser o amor de mãe. Então, queridos, cuide dessas mulheres. Ah, mas essa ignorante, fulano de tal, não importa. A forma quem elas são, como elas são. Cuide delas de maneira especial. Você, homem, forte, você foi criado para ser o protetor delas. Então, em vez de você estar matando e tal, traz um novo significado para isso. Começa a cuidar delas. Começa a fazer o máximo, até o impossível. Quem faz o impossível é Deus. Mas faz o máximo, o melhor. Dá o seu melhor para elas. Porque é isso que Deus quer. Tá ok? Que Deus te abençoe.
Lembrando, gerar vidas é cuidar do outro. Cuide, faça a tua parte e gere vidas. Até o próximo vídeo. Tchau!